Yo, Tomodachi! Baijiu Bukai! Como eu estou jogando Nioh, é um jogo muito bom, muito difícil, mas muito legal também. Nele aparecem Kodamas. Então eu decidi fazer um vídeo na Sexta Yokai sobre os Kodamas. Vamos assistir. Essas criaturinhas fofas e pequenininhas são os Kodamas, também conhecido como espíritos da natureza, protetores da natureza. Mas não se engane pela aparência fofa e indefesa que eles possam ter, porque dizem que caso você corte uma árvore que tenha um Kodama, você pode acabar morrendo, né? Sofrendo uma maldição de um Kodama. Realmente bem assustador essa criaturinha tão fofinha, não é verdade? A origem do Kodama remete lá à Era Heian, quando foi primeiramente utilizado o nome Kodama. E, no início, Kodama era conhecido como um Kami, e não como um Yokai, que hoje em dia ele é mais conhecido como Yokai. Mas, como nós já vimos aqui no canal e em vários outros vídeos, Kodama, Yokais e Kamis têm similaridades na sua origem, nas suas coisas, tanto que um Kami pode decair e acabar se tornando um Yokai malévolo, não é? Então, no vídeo Tatarigami eu falo sobre isso. Uma outra mudança além da categoria, né, de Kami para Yokai, foi o nome dele. Primeiramente foi feito com esses três kanjis aqui, né, lidos como Kodama, que o primeiro aqui de Furui, antigo, sabe, e o do meio dá para a palavra Oi, que é várias coisas, né, e este outro aqui esse outro Man, que é de 10.000. Então, seria tipo dar uma ideia de vários anos, coisas muito antigas. Porque normalmente o Kodama também é visto em árvores muito antigas, né? Costuma ficar em árvores muito antigas. Uma outra forma também foi mudado o nome dele, foi para esses dois kanjis, Kodama, que fica mais fácil, né? Mais intuitivo, porque o Ko aqui vem do kanji de árvore, né? E o Dama vem do kanji de Tamashi, alma, espírito, então alma da árvore, espírito da árvore, né? Mas o mais utilizado hoje em dia são esses dois aqui, o mesmo de árvore, e tem este outro aqui que é Erei, que é mais utilizado para espíritos, mas também tem a ver com alma e espírito, que dá a ideia de espírito, alma da árvore. Mas também esta palavra Kodama também significa eco, reverberação. Eu vi também que o Kodama pode ter habilidades, poderes de imitar a voz humana, fazendo eco em floresta, quando fala oi, ei, aí fica sabe, dando este eco, essa reverberação na voz. Outros poderes que ele é dito que ele pode ter também são de controlar as plantas, né? Como o Hashirama, outros poderes você vê, tipo, de controlar o cipó para amarrar o outro, sabe? Esse tipo de coisa, utilizar a natureza, até porque, como eu disse que ele é protetor, ele acaba, digamos, protegendo a natureza, descontando a sua raiva, né? Porque tá lá desmatando necessariamente, cortando, queimando as árvores. Então ele utiliza a própria natureza para atacar quem está fazendo isso, não só os humanos, qualquer um que está atacando a natureza, não é? Eu disse que os Kodamas costumam ficar em árvores mais antigas, mas não quer dizer que eles ficam presos a uma árvore. Eles vagam pela floresta, assim, sabe? Eles podem sair vagando pela floresta de maneira geral. Alguns escolhem ficar ligados a uma árvore só, né? Por isso acontece aquilo que eu disse de cortar uma árvore, você, né? Enfim, uma outra coisa interessante que eu vi quando é descoberta a árvore que tem um Kodama, eles amarram corda grande chamada Shimenawa, né? Você não tá vendo como é que é? Sim, aí dá pra saber que ali existe um Kodama. E eu disse que eu tava jogando Nioh, né? E já aparece, dá até pra entender algumas coisas disso, que eles ficam em tempinhos, sabe? Onde você salva no jogo. E quando você vai salvar, parece tipo um eco acontecendo neles ali.
Você encontra eles no meio da fase, em várias localidades, eles estão espalhados, mostrando que eles ficam soltos, né? Eles não ficam só em pequenos locais. Então é bem legal essas referências que tem ali, e outros yokais e outras coisas do Japão muito legais nesse jogo. Outra referência do Kodama na cultura pop, temos em Pokémon com o Celebi e na Princesa Mononoke, os Kodamas ali. Agora que eu parei pra lembrar sobre o filme do Celebi, eu reparei que o final do filme do Celebi e o final da Princesa Mononoke tem similaridades ali, com o espírito da natureza, aquele final... Eu não vou dar spoilers aqui, se bem que os filmes são bem antigos. Os dois filmes são muito bons. Eles são muito bons mesmo. Mas tem semelhanças. Quem assistiu os dois aqui, acho que consegue pegar umas certas semelhanças, né? E tem Kodamas, então bem interessante. Achei isso bem legal, essa referência. Outra que eu não fazia a menor ideia é da Palmon, do Digimon, primeiro lá. Mas experiência é um Kodama. Eu não sabia. Nem lembrava também dela também do Digimon. Mas bem legal essas referências da cultura pop e como, falei, continua indo e sempre, sabe, mantendo vivo essa cultura e essa coisa. Eu gosto demais, né? Por isso que eu tenho um canal sobre o Japão e tem a Sexta-feira Yokai, na verdade. Bom, o vídeo é esse aqui, bem curto, na verdade. Foi bem curtinho, tem pouca coisa sobre os Kodamas, assim. Mas eles são bem legaisinhos, bonitinhos, né? Teria um bonequinho dele, como esses aqui que eu comprei recentemente, da Nizuko e do Tanjiro. Podia ter dos Kodaminhas, são bem bonitinhos. Bom, é isso aí. Até a próxima, meus queridos amigos.